Oi, pessoal, boa noite. Entrei um minutinho mais cedo para dar tempo do Instagram avisar vocês. Hoje eu vou entrevistar a Juliana Santos, que é Certified Studio, lá de Jundiaí. Já chegou aqui a Ju. Oi, Cris, passarinha linda. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu sou a Rebeca Pineiro e eu estou fazendo uma sequência de lives com algumas bailarinas do estilo Fat Chance Style. E é o meu projeto Ninho Online. Era para ser exclusivo para as alunas, mas acabou não rolando dentro do Facebook do nosso grupo de aulas. Então eu trouxe aqui aberto para todo mundo do Instagram. Oi, Cíntia! Que gostoso que você tá aqui. Quem mais que tá? Oi, Luiz, boa noite. Pessoal chegando, e a minha intenção com essas entrevistas é fazer vocês conhecerem algumas bailarinas valiosas que nós temos aqui no Brasil, espalhadas por vários estados e cidades, e para que vocês encontrem uma boa professora, conheçam um pouquinho da forma de pensar, e também para a gente se distrair um pouco, né? É algo que eu nunca fiz, eu não sou uma entrevistadora, então eu tenho uma lista aqui de perguntas que eu vou olhando, roboticamente olhando e perguntando, e é um papo muito natural que vai fluindo. A Ju, ela foi minha aluna, ela já foi minha contratante, é minha aluna do Ninho Online. E a gente sempre tá ali, né? A gente sempre se encontra, aprende muito uma com a outra. E a Ju também, se já adiantando um pouco, ela vai falar um pouco mais, né, sobre isso. Ela também se formou em 2015, né? Se certificou em ATS, quando eu trouxe a Carolina Nerico aqui para o Brasil em 2015, e ela desenvolve um trabalho super bacana, não só com ATS, ela também é instrutora de Pilates, Tribal Fusion e mais um monte de outras coisas que ela vai contar pra gente. E lá em Jundiaí, também é professora do Congresso Tribal, enfim, já tô dando um spoiler aqui. Oi, Suzy! Vamos chamar a Ju, então? Deixa eu só achar ela aqui. Ah, oi, Pavão. Ô, minha boneca Suzy, como é que você tá? Amanda. Oi, Amanda, boa noite. Grisel, falei certo? Vamos lá, então. Marisa. Oi, Má, boa noite. A Esther. Olá, Jenny. Vamos lá, Ju. Como é que vai fazer agora? Peraí. Acho que tem que ser quando você entrou, né, amor? Peraí, gente. 3-0 pro Instagram aqui. Ai, não sei fazer. Ju, pede pra participar da live. Como é que faz, gente, pra colocar a Ju aqui? Deixa eu ver. Ah, consegui, achei. Aê! Oi, Ju! Deixa eu só arrumar aqui minha tela que eu fiquei muito pra baixo aí. Acho que centralizei. Você tá me vendo direitinho? Tô vendo, tá bem linda na tela. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e tô te vendo linda também. Boa E aí, noite. Ju, que prazer entrevistar você, bater esse papo. Obrigada por ter aceitado, viu? Imagina, o prazer é meu. Tô nervosa, minha mão tá suando. Eu também fico, Ju. Agora eu tô começando a dar uma relaxada, mas tanto quando eu vou me entrevistar, eu fico muito nervosa. E de entrevistar as pessoas, eu percebi que eu também fico nervosa, porque também a gente tem que conduzir algo, e, né, e fica é algo novo pra mim. Então, as duas estão com borboletas aqui no estômago. Várias Mas borboletas vai no dar tudo estômago. certo, é só a gente fluir. Ô, Ju, deixa eu te. Peraí, Ju, não. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão deixando aqui as perguntas que em algum momento a Ju vai responder. Eu também posso responder se tiver alguma pergunta para mim ou pra gente. Vai deixando aqui que em algum momento eu vou parar para responder vocês, tá bom?
Ju, vamos lá então. Eu quero começar sabendo de você, que você conte um pouco pra gente de como que você começou a dançar. E eu quero que você fale tudo o que você achar importante, Ju, porque eu acredito que se você fez balé com 5 anos, isso faz parte da sua trajetória, sabe? Isso somou no seu corpo. Então, o que você achar importante na sua história? O estilo que você começou a dançar, o porquê você começou a dançar, tudo que você quiser falar, tá bom? Legal. Você sabe que isso é uma coisa que eu falo para as minhas alunas também, né? A primeira pergunta que eu faço quando eu conheço a menina é: você já dançou? A maioria que nunca, né, dançou falou: não, nunca dancei. Falei, mas nem forró no casamento? Porque é sempre Nem aquele válido, pagode no churrasco? né? É sempre válido. É tudo uma história que vai criando corpo, que vai ajudando você dentro de qualquer estilo de dança. Sim. E ao contrário de muitas meninas que já vieram, né, de uma formação de dança e tal, eu comecei a dançar com 17 anos. E foi direto na dança do ventre. Na época, na minha cidade, eu fui procurar por dança cigana e não tinha. Aí eu achei a Radara, que era uma professora de dança do ventre aqui de Jundiaí, e aí eu comecei a fazer dança do ventre com ela. Isso foi dos 17 para os 18 anos. E E eu tudo em comecei. Jundiaí. Você nasceu em Jundiaí, né, Ju? Sou jundiaiense. Eu Tudo isso já morei aconteceu em Jundiaí, tá? tudo em Jundiaí. Praticamente mais da metade da minha vida eu vivi em Jundiaí. Eu e o Alê, meu companheiro, a gente mudou para São Paulo um período, que foi quando realmente eu comecei a trabalhar mais com estilo tribal. A Fairuza me abriu muita porta. Foi quando eu fazia bastante aula com a Mariana Quadros, com você, com a Fairuza. Mas antes disso, a minha história toda foi aqui em Jundiaí. E Jundiaí, apesar de não parecer tanto interior, é muito interior quando se fala de dança e principalmente do estilo tribal, seja o fusion ou seja o fetiche belly dance. E aí eu comecei a dançar a dança do ventre uma vez na semana, 2 vezes na semana. E aí a minha professora foi colocando cada vez mais eu nas turmas. Sabe aquela aluninha que tem o corpo bonitinho? Vamos lá? Então levava para fazer show, nesse estilo. E E aí, dedicada também, né, Ju? Você devia ser bem dedicada. Não? na época não era não. Ah, então passa, passa, passa. Eu era perdida, eu era muito tímida, muito tímida. Eu falo Hum, que eu era uma ostra. Eu saí do ostracismo para a vida depois da dança. entendi. E a turma que eu entrei, você lembra da Lu, da Luciane Sacomani? Lembro, lembro. A turma que eu entrei há 20 anos era a turma da Lu e de Da outras Lu. amigas que eu tenho contato até hoje. E aí, depois disso, aí com o passar dos anos, eu saí da turma, a gente saiu da professora que a gente estava, aí eu conheci Rosângela Bronca, isso já vai fazer acho que uns 10, 12 anos. E aí eu conheci a Rô Bronca, e a Rô, ela é professora de educação física, e na época que eu fui fazer aula com a Rô, eu já dava aula de dança do ventre. Só que eu comecei naquele jeito errado, que 90% das professoras de dança começam. Que é a aluna bonitinha, que quando a professora faltava, a professora colocava para cobrir a aula, e aí você acha que você é professora e você vai dando aula, e aí quando você vê, você virou professora. Eu virei professora assim. E quando eu cheguei na Rosângela Bronca, a Rô me pegou, teve uma aula que eu lembro como se fosse hoje. A Rô me pegou pela mão, me olhou nos olhos e falou assim: Ju, vai estudar. A minha aula era Recomeça, né? Vai. ruim. Minha aula era ruim. Eu era uma professora ruim, uma professora péssima, não tinha didática nenhuma. Era só uma menina que dançava bonitinho que dava aula. E foi aí que eu fui para a educação física. Nesse meio tempo, fiz muita aula de teatro. O meu mestre de teatro, o Batista, ele sabia que eu não queria o teatro na vida. Eu fazia teatro para encontrar minha interpretação na dança. Então eu sempre fiz o teatro, sempre apoiada pela trupe, voltando para experimentação da dança, para experimentar corpos, Legal. as texturas, as expressões, Agrega demais, né, Ju? demais.
E no meio do caminho, eu não lembro agora se foi, não sei, acho que faz uns 12 anos, eu entrei para dança de salão. E Delícia! forró, zouk, salsa, nossa senhora! Eu lembro de você e do Ale dançando nas raflas, arrasando. É bom demais. Dança de salão é maravilhoso, né? É maravilhoso. Foi na dança de salão que eu conheci o Ale. O Ale, ele foi professor de dança de salão por 17 anos. Ah, que legal! E a dança de salão, ela me ajudou muito a entender ritmo, a entender a condução, que de certa forma é o que a gente usa no ATS, né? Essa Sim. condução de corporeidade, de olhares. Eu tive muita facilidade nessa linha da dança do ATS por conta da dança de salão. E em 2008, eu acho que a primeira pessoa que eu vi dançando Tribal Fusion, tirando assim da internet, foi a Angélica Rosa, que é uma aluna minha, uma amiga de anos já, e ela é uma aluna minha, que ela tá no módulo 3 de ATS agora, e ela e outras amigas de dança dela ficaram vidradas no Tribal Fusion, e eu não sabia nem o que era. Aí elas trouxeram a Fairuza pra Jundiaí para dar um workshop. Que E legal. aí, Então em você 2008, viu, porque seria a minha próxima pergunta. Como que você entrou em contato com o Fusion, com o ATS? Primeiro, então, foi o Tribal Fusion através dessa sua amiga, aluna, e foi quando você viu aquela estética diferente, mas estudou a primeira vez com a Fairuza. estudou a primeira vez é muito forte. Por Por quê? quê? Porque a FAI veio para Jundiaí para dar um workshop. Foi um workshop que até foi organizado pela Rosângela Bronca. É, tinha muita menina e o tribal da FAI naquela época era totalmente diferente do que era agora, porque eu acho que a gente estava muito naquela linha ainda da gente fazer tribal, mas sem saber direito o que era o tribal. Você lembra a época, Ju, que isso aconteceu? O ano, mais ou menos? 2008. Em 2008. Tá. E Faz aí a tempo, hein, gente... Fia? um tempinho, faz um tempinho. Hum. E aí a gente conheceu a FAI, quando eu conheci a FAI hoje é minha mãezona, né? Eu fiz aula de ATS com ela há muito tempo particular. E quando eu conheci a FAI, eu, tipo, sabe, medo. Medo. A gente ficou com medo dela. Porque ela era séria, né? E altona. E aí toda dançando, aquele negócio estranho que a gente ainda não sabia o que era. Foi bem engraçado. A E FAI o foi minha primeira ATS, Ju? professora. O ATS, como é que você como é que você conheceu, ficou sabendo? O ATS, eu comecei a desenvolver um trabalho em parceria com a Raquel Agnello. Lembra da Kel? Lembro, lembro, Raquel. Ela já te trouxe várias vezes aqui para Jundiaí, na época da Amira, da academia. E eu trabalhei 7 anos na Amira, com a Raquel, com a Elaine, a mãe dela, com a Paula. E foi um lugar onde eu aprendi muito. E a Raquel me ensinou muito sobre o entender as diferenças do tribal, da dança do ventre, também com dicas de me ensinar a dar aula e tal. E aí a Raquel, a gente começou a desenvolver um trabalho de tribal fusion em Jundiaí, porque na época não tinha. A gente só conhecia o Marcelo Justino, que o Marcelo ele trabalhava muito com o Tribal Brasil, então já era um tribal diferente. E Hum. Tribal Fusion não tinha ninguém pra cá. Tanto que a gente ia fazer aula, ainda não era nem com a Raquel, foi com outra menina. Eu ia fazer aula com a Shaid Halim, em Sim, São Shaid, ela Paulo. que começou o movimento aqui no Brasil, né? É. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho, e aí a Raquel comentou alguma coisa de ATS. Isso já era por volta de 2012, 2013. Só que eu não sabia o que era ATS. Aí eu fui fazer um curso profissional de Tribal Fusion com a Joline Andrade. E aí no curso eu escutei um buchichinho do tipo, ah, não sei o que lá do ATS. Ah, você sabe o que é ATS. Ah, mas esse passo aqui é do ATS. Aí eu assim, caramba, mas o que é ATS? E é. E aí a Joline não falou nada do ATS no curso. E isso me despertou curiosidade. Eu falei, poxa, estão falando que o Tribal Fusion veio desse ATS, mas eu nem ouvi falar do ATS no curso profissional de Tribal Fusion. Aí eu fui comentar com a Raquel, aí a Raquel já conhecia um pouquinho mais, aí a gente chegou na Mariana Quadros. E aí a Kel levou a Mariana Quadros foi minha primeira professora de ATS. Ah, que delícia. E em Jundiaí, ela foi até Jundiaí, então. Em Jundiaí, em 2013. Ah, se eu não me engano, a Mari estava grávida. Se eu não me engano.
Tava, foi o período que ela tava grávida. Eu já tinha a escola, o Campo das Tribos, a Mari tava nesse período. Foi. E aí ela veio, a Raquel trouxe ela pra cá pra ela dar um intensivo de Tribal Fusion e ATS. Aí a Mari foi minha primeira professora de ATS. Ah, Aí que em delícia, 2014 Ju. eu fiz algumas aulas com você em 2014 e foi o ano que você trouxe a Christine Adams pra cá. Foi. Você fez aula comigo, foi lá na escola? Me ajuda a minha cabeça. Foi lá no Foi? Campo das Tribos. Lá Tá. na era Vila Mariana, né? Vila Mariana, perto do metrô Ana Rosa. Lá mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Ju. Como você se sentiu? Porque você teve a sensação, né, de dançar a dança do ventre, que você teve a sua experiência que você contou pra gente, aí você teve o primeiro contato com o Tribal Fusion. E como você se sentiu com o ATS? Teve algum tipo de uau? Ou então, tipo, o que é isso? Assim, como que você se sentiu com o contato do ATS? Para mim foi revelador. Ele me deu Foi? um Teve um feeling rumo, assim? ele me deu um rumo e ele me deu embasamento. As minhas alunas mais antigas podem depois confirmar. O meu Tribal Fusion era uma coisa antes do ATS e é outra depois do ATS. Então, o ATS ele me deu embasamento principalmente de corpo, de técnica corporal. Tem muita técnica que eu aprendi no ATS, outras que eu aprendi no Tribal Fusion, mas que tá tudo ali junto e misturado. Quando a gente vai pensar na essência da técnica, veio do mesmo lugar, veio do ATS, que eu uso na dança do ventre. Então, ele me deu uma base muito forte. Quando eu conheci o ATS, foi a primeira vez que eu tive certeza do que eu estava fazendo no Tribal Fusion. Eu entendi. Você falou, é por isso, tá aqui, o que eu faço então é isso, na verdade. Traduziu Exatamente. muita coisa, né? Muito, 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 muito. Ô, Ju, Porque deixa eu te fazer. Diga, pode falar. pode falar. Não, já ia esticar uma outra pergunta, mas se você tiver algo para concluir, pode concluir, ou já foi? Não, é só porque lembra que eu falei que eu era, né, bagunçadinha, eu não era muito dedicada? Eu Lembro. nunca antes disso eu tive curiosidade de procurar outros estilos de dança do ventre. E aí eu comecei a achar tudo sobre o Fat Chains, sobre você, sobre a Marina Quadros. Foi aí que eu comecei a entender mesmo e tomar um rumo. E isso melhorou muito até minha didática. E você ainda tem essa relação, porque o estilo mudou muito. Não era essa a pergunta que eu ia fazer, mas já aproveitando. Porque assim, é uma entrevista, mas também é um bate-papo. O que vai surgindo, a gente vai falando. E você sentiu que. Você ainda sente isso? Que o ATS ainda é base? Porque a gente já nem tem mais ATS, já é Fat Chance Style. A estrutura da dança é a mesma, tem modificado, acho que está num processo de modificação, de adaptação para um novo. E o Fusion também deixou de ser o que ele era, né? As nossas regras mudaram um pouco. A gente tinha um mantra, né, antes para falar. Então, assim, agora eu acho que meio que cada uma está seguindo uma linha, né? A Juliana ainda acredita que o ATS seja Ó, a base do Tribal Fusion. sem dúvida. Quando as meninas me perguntam, eu criei um texto teórico, eu tenho um curso profissionalizante de capacitação para professores no Tribal Fusion. E a base do meu curso de capacitação para professores no Tribal Fusion é o ATS, é o Fatins Validance hoje. E quando as minhas alunas chegam aqui, que eu vou entregar algum conteúdo teórico para elas, que é da apostila que eu criei para esse curso, o texto diz que o Tribal Fusion ele veio do ATS. Assim, gente, numa boa, quem acha que não, meu respeito, é a minha verdade. É o que faz diferença para mim. E aí eu sempre coloco muito a minha vivência. É impressionante como foi esclarecido no meu corpo e no meu entendimento os movimentos e as dinâmicas, as rotinas de Tribal Fusion depois que eu conheci o OTS. O que veio Eu primeiro? tenho a mesma história, assim, Ju, porque eu também comecei no Fusion e fui. Eu não tô aqui pra falar de mim, mas é só pra você saber que eu também tive esse uau, foi daqui que veio. É por isso que é assim, né? Então eu tive Não faz também essa sentido. luz. Faz sentido, não Sim, faz? sim, Para mim faz.
Fez muito É porque sentido. agora a gente tem uma leva de pessoas que chegaram agora. São pessoas que agora falam, nossa, olha esse estilo de dança. E aí já pegam o bonde andando, né? Já pegam, não pegam a história desde 2004, desde 2005, como você, a Mariana Quadros, eu, a Fai, que até antes disso, né? Que a gente teve esses picos, a gente conhece essa história. Quem entra agora nesse vagão? Eu não sei mais se tem rolado, assim, tô falando de uma forma geral. Eu não tô falando eu como professora, você como professora, que a gente tem essa base antiga, né? Mas Uhum. algumas professoras novas eu sinto que já não sentem essa responsabilidade ou não sentem que o ATS é tão vinculado ao Fusion. Eu acredito que seja um processo do novo. Não que o Sim. antigo não seja bom, mas eu acho que é um processo novo, uma ideia nova, assim, sei lá. Ainda não consigo julgar como certo ou errado, bom ou ruim, assim, mas eu sinto que isso tá rolando, sabe? Da Sim. galera nova no estilo, né? Eu sinto isso também, isso me dá medo. Eu tenho muito medo. Você já falou isso com a gente no ninho, sobre o que vai ser, né? O que vai acontecer, o que vai ser do ATS agora. A gente vai É, chamar de Arabic ou a gente vai chamar de Rhythmic Undulation. E aí é, isso me dá medo, porque São Paulo já tem outra, São Paulo capital, tem outra visão do que é o estilo tribal, tudo, o estilo tribal, dança do ventre tribal, do que é o interior. O interior foi tão difícil a gente conseguir estabelecer para a galera que, olha, isso daqui não é dança do ventre, olha, isso daqui não é dança cigana, isso daqui é tribal fusion, isso aqui é ATS. Para agora começar a soltar tanto, a deixar tudo muito solto, muito aberto mesmo, muito cheio de ideias. Isso me dá medo porque a gente fica sem um rumo para seguir, né? O rumo que eu tive lá em 2014, as pessoas de agora, se não pegarem uma professora, não vou dizer uma professora boa, mas se não pegarem uma professora estudiosa, talvez não tenham esse embasamento. E aí vai é. cair no fazer qualquer coisa, né? Eu não sei se Porque você aí, concorda, Ju, mas eu acredito que assim, a gente tá desde então lidando com um estilo muito pequeno, né? oi, Forte, porém. Lu! Oi, Oi, Lu! Lu! A Desculpa, gente está Bela. lidando com um estilo forte, porém pequeno, né? E ele tem passado dentro da sua pequenez. Ele lida com várias nuances, né? E muito forte. As pessoas que participam dessa cena são muito intensas e tal. E eu acredito que agora ele crescendo, expandindo, será que ele não vai se tornar algo grande, como a dança do ventre, como um jazz, como um balé a longo prazo, que a gente vai ter inúmeras linhas de trabalho, linhas de pensamento, linhas de pontos de partida, e aí o aluno escolhe onde ele quer estar, porque até então a gente conseguia unificar. Tipo, se um falasse é isso, meio que todo mundo conseguia seguir aquilo, né? Mas eu acho que agora várias linhas de pensamento e de histórias, e de inícios, e de pontos de partida, né? Tem gente que entrou agora, então já é outra coisa acontecendo, né? Eu não acho isso ruim de acontecer no Tribal Fusion. Eu já levava o meu Tribal Fusion para essa linha. Eu costumo falar que eu trabalho um Tribal Fusion in natura, light, basiquinho, e aí depois você vai, as minhas alunas todas sabem disso. Você vai para do que eu dou para elas, elas vão para a linha que elas quiserem. Pro Dark Legal. Fusion, pro Brasil, pro indiano, por que quiser. Isso no Tribal Fusion eu já vinha trabalhando há alguns anos e eu acho super legal, mas me dá medo do FCBD. Do ATS, né? Do Fat Chase me dá medo, porque aí a gente vai começar a fazer o quê? Colocar um pouquinho de tudo dentro do Fat Chase Belly Dance. E aí um professor meu de faculdade, Nestor Mostério, sempre me disse, Ju, um pouquinho de tudo é um montão de nada. Me dá medo. É, pois é, a gente não tem ideia do que vai acontecer. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente também, né, Ju? Que você já sabe que tem uma perguntinha ali bem específica pra gente falar desse momento. E deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando isso que a gente ainda tá falando dos dois estilos, né? Eu dancei por muitos anos os dois estilos também, e depois, num certo ponto da minha carreira, eu escolhi ficar só com o ATS. Mas eu hoje ainda recebo
não só minha experiência, né, particular, de dançar os dois estilos. Eu recebo muitas alunas que dançam dança do ventre, que dançam balé, que dançam. Algumas já vêm direto só o ATS, nunca dançaram nada na vida e vêm só pro ATS. Mas algumas já vêm com essa consciência, né, corporal de outras danças. Então, eu quero te perguntar como que você lida no seu corpo, principalmente, com essa diferença técnica tão aproximada, tão próxima, são sutis, né? As diferenças em alguns movimentos são sutis, é uma intensidade, é uma postura, é um ombro não, um ombro sim, que muda toda a estética. Que tipo de dica você dá para quem faz os dois estilos? Que tipo de dificuldade você passa por dançar os dois estilos? E até que ponto eles se agregam? Esse tipo de coisa eu quero que você comente, por favor. Ó, pra mim, como dançarina, é extremamente desafiador. É brincar de trocar de roupa mesmo. Até porque, apesar, eu já não dou mais aula de turma iniciante de dança do ventre. Mas além do Tribal Fusion, além do Fatias Belly Dance, eu tenho a dança do ventre tradicional também. E eu tô quase que saindo. Eu só não saio da dança do ventre porque eu ainda tenho algumas alunas que não me deixam e eu não consigo. Mas se for falar assim, é muito fácil, é mudar o chip, eu falo isso para elas em aula. Muda o chip, muda a chavinha. Ó, agora é Fusion, ó, agora é Fat Ace, Belly Dance. Mas não é fácil assim, não. Tem momentos, o ATS, graças a Deus, eu acho que já está entrando mais no meu corpo. Eu me enxergando dançarina, eu me vejo um corpo de ATS. Então, quando eu me olho, eu consigo me ver mais ATS do que dança do ventre, tadinho, tá lá distante, do que o Fusion. Mas às Tá. vezes, quando eu tô dançando o Fusion, eu preciso tomar cuidado para não cair no corpo do ATS. E principalmente quando eu Ah, o tô dançando. ATS prevalece para você. Hoje sim, hoje faz. Tá, Eu tô percebendo isso faz cerca de 2 anos que eu tô percebendo isso no meu corpo. Mas por quê? Porque eu conquistei, eu quis. tá. Eu pensei assim na minha hierarquia de danças da cabeça, eu tinha um corpo de dança do ventre, bonequinha, sabe? Fofinha, toda molinha, toda fofolete. E aí eu falei, bom, então agora eu preciso de um corpo de Tribal Fusion, antes de conhecer o ATS. Aí depois que eu conheci o ATS, eu falei, bom, vamos lá que eu quero. O Tribal Fusion é mais legal que o ATS, eu pensava. Aí eu consegui conquistar um corpo de Tribal Fusion que já não lembrava tanto a dança do ventre, mas que era totalmente distante do ATS. E daí, de uns 2 anos pra cá, eu tava no meu intuito de agora eu quero um corpo de ATS. Por Entendi. quê? Em função de saúde física. O Fusion, ele deixou de ser uma dança saudável para mim, dançarina e professora. Eu tenho uma autoimune reumatológica. E essa autoimune acaba com as minhas articulações de coluna, ombro, quadril. E o Fusion, ele é muito mais agressivo para mim, que danço muito. Eu não estou falando que o Tribal Fusion é agressivo para dançarinas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando Sim, que no meu corpo, que sofre com uma doença reumatológica, o Tribal Fusion se tornou muito mais agressivo do que o ATS. Então, aí, por questões mesmo de vida saudável, qualidade de vida, eu falei, ok, o Tribal Fusion me faz coração bater mais forte, é uma coisa que eu amo, eu me sinto livre, não que o ATS não me dê liberdade, me dá também, mas eu optei em trabalhar agora para crescer numa postura de ATS, para dançar mais ATS, para e praticar. aí ele predomina. Então, quando você está dançando outras modalidades, ele acaba prevalecendo na técnica. Se eu não penso, se eu não Tá. penso. Eu fico o tempo todo assim. É dança, por exemplo, vou fazer um solo de dança do ventre. É dança do ventre. É dança do É. ventre. É dança do Eu ventre. tive dificuldade de limpar minha técnica, por isso que, assim, por outros motivos, né? Porque eu tava sobrecarregada e o Snooze, ó, o Fusion, ele pede, né, que você crie novas coreografias, sequências, você tem que estar sempre montando uma aula, e o ATS já tinha um formato pronto. E pela minha Sim. rotina de viagem, congresso, um monte de coisa, eu falei, vou ficar no ATS. E aí a minha técnica começou a limpar, porque eu me dediquei só a uma coisa. Então eu tive essa dificuldade enquanto bailarina, e eu vejo esse desafio nas minhas alunas também, por exemplo, o Arm Ondulation, que a gente tem uma proposta diferente no ATS,
e o pessoal do Fusion de repente parte mais do ombro, faz uma coisa um pouco mais articulada e no ATS é um pouco mais duro. Então a cobrança, aí eu vejo que algumas também, elas preferem continuar no Fusion e falam, o ATS é só para me trazer base, então eu nem cobro tanto, porque eu sei que elas preferem que o Fusion polua o ATS do que o ATS polua o Fusion. Digamos assim, poluir não no ruim, no sentido ruim da coisa, né? Não, E faz eu queria te sentido. perguntar sobre isso também, se você se sente dessa mesma maneira. Na verdade, eu deixo um pouco mais livre. Aqui, aí depois a gente já vai cair numa outra pergunta mais pra frente do que é o núcleo, mas eu já vou adiantar um pouquinho agora. Não tem problema. Os meus objetivos como profissional, eles foram mudando com o passar do tempo. Então, hoje, aqui a Juliana professora, eu dou muito mais valor para uma dança terapêutica. E quando eu falo terapêutica, eu não estou falando, vem aqui dançar feito um bonecão do posto, que é terapêutico. Não é isso. A gente usa todas as técnicas da dança do ventre, do fetiche belly dance, do fusion, mas com foco terapêutico. Baseado nisso, eu deixo as minhas alunas muito soltas. A única coisa é que quando elas vão performar mesmo, aí eu ajudo elas a focar. Então, normalmente eu indico para elas fazerem todas as danças que elas quiserem, porque uma realmente vai ajudar na outra. Então, a dança do ventre vai ajudar no tribal fusion, que vai ajudar no ATS e o ciclo que se repete, Se que vai ajudar ajudam no... e se atrapalham ao mesmo tempo, né? Exato, elas se ajudam e se atrapalham ao mesmo tempo. Vai do problema que você quer ter, né? E É. aí, quando vem para, por exemplo, eu tive uma aluna agora que ela quis trabalhar um solo de fusion, a Risley. Ela quis trabalhar um solo de fusion, mas ela também é aluna de ATS. E aí, o que que aconteceu? Ela foi coreografando e aí eu fui ajudando ela a deixar com cara de fusion, a não deixar com cara de ATS. Porque se pra gente que é profissional já é difícil, para as alunas é É, impossível. É um abismo que ela quer se jogar. é. Então tudo Ô, vai muito Ju, do objetivo. e deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da. Falando mais assim. Não, peraí. Não. De uma forma geral, não tem como eu limitar numa dança só. Na carreira de bailarina, assim, de professora, vamos focar na professora. O que você mais gosta no mundo da professora de dança, de qualquer estilo, seja o que for? Que eu mais gosto, por exemplo, da O minha que é sala mais de aula, gratificante para você, do porquê você gosta, né? O porquê você gosta de ser professora de dança? o resultado. O resultado de ver os alunos dançando. Resultado. E esse resultado, ele é muito particular. Eu gosto de ver, tô dando aula pela primeira vez na vida, eu tô dando aula de dança terapêutica para um grupo de 60 a mais, onde Ah, eu que legal. tenho alunas de 80, 70, e às vezes é uma turma online, eu dou aula para elas pelo Zoom, e aí hoje, especialmente, eu dei aula para elas à tarde, eu fiquei olhando, sabe, o sorriso, a soltura, a felicidade delas conseguirem erguer o pé do chão sem estar segurando em algum lugar. Esse é o resultado que me deixa feliz numa turma de 60 a mais. Ontem eu estava dando aula de ATS, eu tô com 3 turmas de ATS módulo 3, de Fetiche Validance módulo 3. Que E aí delícia. ontem, 2 dessas turmas eu precisei juntar, e aí ontem veio um menino de uma terceira turma para repor uma aula, e aí eles estavam num quarteto, onde uma das meninas praticamente a primeira aula que ela voltou da pandemia, ela já estava quase há 2 anos em casa fazendo aula online. Este menino, ele nunca tinha visto as meninas antes, ele era novo na turma, e os 4 dançaram que me fizeram chorar ontem na sala Ah, de que aula. gostoso. Eu É entendi, isso, Ju. Então você, para ser professora de dança, o que te motiva a seguir é ver o resultado, é trabalhar, lapidar o aluno e ver aquele diamante depois. E então é isso que te faz gostar da carreira de professora, da profissão professora. E a bailarina, aquela que sobe no palco, que é um momento você com você mesma, assim. O que que você gosta dessa parte da carreira? da bailarina vai entrar um pouquinho na professora. Eu gosto muito de coreografar. Eu sei que Fatins Beleza a gente não coreografa muito, mas eu coreografo. Não conta pra Carolina, mas eu coreografo.
O Pode, eu ATO também coreografo. Faz é. parte. E fora o coreografar, que eu gosto muito de coreografar grupos, comigo dançando dentro ou não, Ah, é a emoção de estar no palco. Ai, como eu amo o palco! você Eu gosta, Ju? amo, eu amo Você o gosta da nervoso. adrenalina? Você gosta do antes do palco, durante o palco? Você gosta de todo o processo? Sim. Eu só não gosto do depois, porque normalmente a Lu falando que adora. Você gosta, Lu? Normalmente o depois, eu ainda tô aprendendo a dosar energeticamente isso. Já tô bem melhor, mas o depois eu ficava destruída. Parecia que eu tinha levado uma surra de paulada depois de todo show, qualquer show que eu fazia. Hoje em dia já não. Hoje em dia, só se for um show muito grande mesmo, um projeto muito importante, eu fico pra nada o depois do show. Mas o antes do show, a preparação, a montagem da maquiagem, do figurino, aquela um zilhão de borboleta que vinha aqui. E Isso você gosta. me tira até o ar. Eu amo palco. Que delícia, Ju! Então você tem uma carreira assim que você gosta de todos os pontos da carreira, né? Você trabalha com uma dança que te encanta, você gosta do palco, você gosta de dar aula. Menos de administrar. Menos Sou a péssima. administração. Eu sou Sim. péssima dona de escola. É, Ju? Sou. Péssima não é uma palavra muito forte? Porque você tem um estúdio bem legal, hein? Será que é tão ruim assim? Então, mas é que eu Eu não tô acho que sozinha, você né? deve ser mais pesado pra você, de repente, fazer isso. Você deve gostar menos, mas não que você não seja boa, talvez. Não, você não é boa? Não sei. É assim, ó. Vai, eu não vou me agredir tanto nesse assunto, mas é que eu não tô sozinha. Quem faz, vai, 70% da administração do núcleo, ou até mais. Ó, o Ale tá assistindo, ele vai brigar comigo. Eu nem vou, Oi, nem vou, Ale! nem vou chutar uma porcentagem. Quem faz muito da administração do núcleo é o Alexandre, que é meu companheiro. Então a gente tá. O núcleo existe há 4 anos. Em agosto a gente fez 4 anos. E o núcleo só existe porque o Ale deu o pontapé. As meninas falando do Ale. O Ale deu o pontapé e falou: vamos. Porque eu já sabia há 4 anos atrás que eu não sou administradora, eu sou professora, é totalmente diferente. Sim, E eu sim. já sabia, Ale, eu já sabia que isso não ia funcionar para mim. Então, assim, eu não me acho, eu não vou falar que eu sou uma péssima administradora, eu sou uma administradora ruim, mas é péssimo por quê? Porque aí eu me sobrecarrego demais. Eu Sim, muita me, coisa. eu me agrido, eu me abuso. Eu me abuso porque aí eu quero manter um padrão. E é um padrão que é preciso você ser vendedora para manter. É preciso você É, ser tem que ser. comercial. Você Eu tem que ter lembro quando eu time tive a comercial. escola e realmente é uma coisa que é uma outra profissão. A gente lida, a nossa carreira lida com várias profissões completas, né? Sim, Professora já é uma profissão completa, não precisaria de mais nada. O tanto que a gente tem que estudar e treinar para dar aula já é uma profissão completa. Ser performer, né? Entrar em cena também já é uma carreira, mas dá para juntar as duas coisas, é natural. Marketing, publicidade, administração, faxina, cabeleireiro, maquiadora, tudo. A gente tem que fazer várias profissões completas para nossa carreira, né? e Então o alguma pior coisa para mim, pesa, né? a venda. O pior para mim é a A venda, é o venda. comercializar. Nossa, e isso me agride demais. Essa parte para mim é agressiva. Eu cheguei a uma fase de perder completamente o tesão de trabalhar. Eu não queria mais dar aula porque eu estava sobrecarregada com todo o resto. Eu e o Sim, Ale tinha 1 milhão de incêndios para pagar por dia na empresa e eu ainda tinha que sorrir para as minhas alunas em sala de aula sem nem elas perceberem que eu estava estressada, que eu estava triste, que eu estava com dor física, porque aí o corpo começa a somatizar. E é. tanto que teve uma fase que eu não consegui. Foi agora na última fase da pandemia mais pesada, eu abri o jogo para todas as minhas alunas. Não estou bem, gente. Eu tô aqui porque eu tenho que estar, mas não tô bem, não consigo mais esconder.
Ô, Ju, aproveitando esse gancho do que você está falando, é uma pergunta que é um pouco assim, indiscreta até, mas eu acho que é bom, porque aqui a gente recebe várias bailarinas, o pessoal vai assistindo depois, e algumas pessoas têm esse conflito. Você já deu uma palavra e já falou um pouco, mas você já pensou em desistir da carreira? Porque tem que nem a Fairuza falou que não, que ela nunca pensou, que é algo dela. Eu Eu, fiquei Rebeca, já chocada com a pensei Fairuza. várias vezes, é quase tipo mensal, assim, digamos. Eu tô há 15 anos marcado na agenda, sabe? Pensar em Aham. desistir e não desisto, porque eu amo. Mas você já pensou, Ju, em Já, desistir? Já chegou a desistir? Você já teve uma janela na sua já. vida que você ficou sem a dança? Já? Não fiquei sem a dança. Assim, nos últimos anos eu já, a partir de 2014, que foi o meu primeiro colapso total, eu tive um colapso financeiro, um colapso psicológico. Eu fui parar foi meu ano de TCC, eu e a Suzy, a sua boneca, ela foi minha parceira de TCC. E aí, em 2014, um monte de coisa errada aconteceu. Entre elas, uma coisa certa, que deu tudo certo, graças a Suzy, que estava me apoiando, que foi a nossa apresentação de TCC. Mas eu tive um colapso nervoso, que eu fui parar no hospital, e os médicos injetavam um calmante na minha veia e eu não apagava. Eu só falava assim: não, eu preciso ir embora, eu tenho espetáculo sábado, eu preciso apresentar o meu TCC. Louca, noiada. E aí, desde 2014, eu pensei em desistir, tipo, sempre. Todo ano eu pensei em desistir. Os Por últimos causa da períodos, estafa, por causa da sobrecarga. por causa da autocobrança, por causa do auto-julgamento, por causa do auto-boicote. A cena E atual já fez você pensar em desistir? Do tipo, eu não quero conviver com essa galera, ou então quer, não, assim, não, o movimento, a egrégora, não, digamos que não, assim, não. não. Eu Tá. não acredito nessa egrégora universal. Eu acredito na egrégora que a gente constrói à nossa volta. Nessa egrégora eu acredito. Mas o tribal nunca me fez querer desistir. Nem o Fusion, nem o ETS. Nem quando a mama tocou, chutou o pau da barraca, eu falei, não, peraí, vamos lá que ela tem um motivo. Vamos lá que ela sabe o que tá fazendo. E Mas a aí dança você conseguiu sempre. ressignificar, Ju. Você passava por esses Sim, processos, ou passa por esses processos e fala, tô estafada e tal. E aí você viu uma oportunidade de tirar coisas, de modificar coisas, de aliviar para você conseguir manter. sim. A minha vida profissional e a nossa empresa já mudou muito, o núcleo já mudou muito. Durante esse tempo de pandemia, eu pensei em desistir 2 vezes no mês, no mínimo. 2 vezes no mês eu achava que eu ia desistir. Antes da pandemia, em 2019, eu tive uma crise de depressão muito forte. Foi a época do congresso. Quando eu fui para o congresso em 2019, eu estava num pico depressivo. E ali eu queria ter desistido. Eu só fui pro congresso mesmo porque era o congresso, era você. Não dava. E também porque eu tinha o Alê, eu tinha algumas amigas próximas, eu tinha minha família me apoiando. E naquela época eu cheguei a meio que desistir. Só que eu não desisti de dar aula da dança, eu desisti da vida. É, O... eu lembro da gente conversando um pouco sobre isso, uns áudios que a gente trocou nesse período. E que bom, né, Ju, que você passou por tudo isso, que você superou. E o que me ajudou a superar, fora a família e espiritualidade, a dança. A O dança, né? Alê, o Alê não me deixou parar. O Alê, a Suzy, a Lu, eles me empurravam para eu não parar. E dar a aula, dançar, foi o que me tirou da depressão. É um pouco louco, né? Pensar que o que às vezes você faz você querer desistir, é a mesma coisa que te dá força para continuar. É, muito louco. Mas a dança, ela tem essa coisa na minha vida. Já Você em me vários lembrou, eu estava momentos. conversando com uma amiga sobre isso esses dias, sobre desistir e tal, porque a pandemia causou um caos na vida de muitas pessoas, né? Quem nunca De pensou em todo desistir mundo. começou a pensar, enfim. Aí eu troquei, assim, conversei com algumas amigas, e aí eu falei uma frase, eu falei, a dança me cura da própria doença que me causa. E aí eu Exato. fiquei refletindo sobre isso, eu falei, uau, que ciclo é esse, né? Ai, Isso é Beca, faz um saudável? banner com essa frase, uma foto linda sua e compartilha pra gente. A dança me cura da própria doença que me causa. A coisa noja, assim, na cara. Ô, Ju, deixa eu mudar um pouco de assunto. Quando você se formou aqui no Brasil,
Quando eu trouxe a Carolina Nerick e a Mega Gavin, em Uhum. 2015, que foi aquela puta festa e tal, e que virou, né, o jogo aqui na América do Sul, mais de 60 pessoas se formaram, enfim. Sim. Ju, o que aconteceu na sua vida antes e depois, na sua carreira? Teve uma chave que virou, mudou muita coisa? Você se sentiu mais segura? As pessoas te viram com outro olhar? Como é que foi? É, o ATS, que nem eu falei, além de rumo, ele me deu muito embasamento. Eu consegui. Essa coisa que você falou agora há pouco, de o Fusion ser às vezes muito solto e o ATS já ter uma grade curricular para você dar, o que eu fiz? Eu peguei essa base de grade curricular do ATS, não estou falando em conteúdo, mas em orientação. E eu fiz para o Tribal Fusion também. E foi aí que eu consegui até organizar o curso de capacitação para professor em Tribal Fusion. O ATS ele me deu uma base profissional muito forte. Então ele me fez entender a necessidade de não fazer qualquer coisa, de você ter um rumo certo para tomar. Mas Depois você que já dava aula. Ah, desculpa. Mas você já dava aula antes de se formar, né? Você não começou a dar aula só depois de se formar, tá? de ATS não, de ATS não. Ah, de ATS você só começou a dar aula depois que você se formou. Ah, tá. Eu me formei em 2015, acho que foi maio, né? Você trouxe? Foi. Foi maio. Eu Maio de comecei a dar aula em abril, maio. junho, julho. Eu comecei a dar aula 2 ou 3 meses depois que eu fiz a formação. Porque quando eu fiz a Ah, formação, eu fiquei desesperada. caramba, não sei nada, tenho que aprender tudo. Deu essa sensação? Foi, exatamente. Eu fiz a formação achando que eu fui para a formação achando que, uhul, vou me formar, vou tirar de letra. Cheguei para fazer as aulas, eu falei, eu não sei nada. O que eu faço? Eu não vou conseguir passar na prova da mulher. Sério, eu só fui dar aula de ATS depois. E o ATS ele me deu uma base profissional muito boa. E principalmente depois que eu fiz que eu tirei o Sister, eu não sei se. Eu acho que foi mesmo isso. Eu comecei a ser reconhecida. Tipo, sabe, ser reconhecida como uma professora legal de fazer aula, como uma pessoa legal de chamar para fazer show. A minha vida É que é um depois selo de qualidade, digamos assim. Foi alguém que passou pelo mesmo treinamento com a Carolina Nerick. Ou a pessoa tem um. É aquilo, quem não tem o curso, quem não é formada, certificada, vai ter qualidade também se estudar e tal. Não é obrigado a ter esse título, né? Mas quem passou pela experiência de General Skills, Teacher Training, de passar pelos cursos de formação, tem conhecimentos diferenciados de fato, né? Direto da fonte e tal. A gente sabe disso, né? sim, com certeza. Até hoje, a Fai ela fez também em 2015, a Cíntia fez também em 2015. Até hoje eu e a Fai troca figurinha do tipo assim, miga, esse passo assim, 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 você reparou que a galera tá fazendo assim, assim, assado? Mas a gente não aprendeu assim, 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 assim? E aí a gente É até loucura, né? a gente troca figurinha realmente por conta de conteúdo que a gente pegou direto delas. E não só da Carolina e da Mega em 2015, mas depois quando você trouxe para cá todas as outras sisters. Porque eu lembro, a Fai me perguntou uma coisinha sobre o Other Pot esses tempos atrás, e aí eu falei para ela assim: não, Fai, você tá certa, a gente aprendeu assim mesmo em 2015. Mas em não sei que ano, não sei que gringa veio pra cá e falou que era É. isso e aquilo. Não, é uma Então, loucura, Ju. Eu fico até legal esse assunto que você começou, porque trazendo as pessoas e indo para lá, né, para os Estados Unidos, estudando com pessoas, enfim. Eu aprendi o Egyptian, eu acho que de umas 4 maneiras. Com a própria Carolina Nerick, eu aprendi o reverse taxing de mais 5 maneiras. Sabe? Cada hora ela fala, pode isso, não pode isso, não faz aquilo, é assim, é assado. E aí eu falei, meu Deus, aí eu comecei a entender que não tem tanto. Acho que agora a gente chegou mais nesse ponto, não tem tanto é assim ou assado. Tem essas formas de fazer e eu faço assim. Então você é minha aluna, vai aprender comigo dessa maneira, mas não que esteja errado da outra maneira, né? Então, mas isso, até eu entender que a gente tinha esse processo, porque eu tinha uma exigência muito grande de como que é.
Eu quero saber o certo. E aí eu comecei a entender que era uma busca que não tinha. Eu Para tenho onde vem o isso. cotovelo perfeito e onde que é. Eu falei, eu tô me estressando Exato. por algo que não dá para ter controle pela arte. Aí eu entendi que E não aí, tem controle. vamos fazer um gancho. Exatamente isso que você falou, que não tem como ter na arte, na TS e tal, eu levo para a espiritualidade. Eu tenho uma mentora que ela me abre muitos olhos assim para assuntos da espiritualidade, e aí ela vive me falando isso. Ju, não é 8 e nem é 80. Você precisa aprender que não é sempre do jeito que você, sabe, quer que seja. Não é sempre igual. Para você pode ser de um jeito, para mim pode ser de outro, para o outro. É, E aí, me emendando nesse assunto, Beca, eu lembro que você tinha me feito uma pergunta que era assim, o que eu mais gostava, o que mais me deixava uau no ATS. Posso responder? pode. Tem Os aqui, pode falar. sotaques. O quê? Os sotaques. O Os sotaque. sotaques do ATS, do Fatiz Belly Dance, me deixa assim apaixonada. Tem toda a questão de filosofia, tem figurino, tem músicas, mas o que eu acho que o que eu mais gosto são os sotaques. E eu vi falando isso para os meus alunos em aula. Eu tenho algumas alunas bem estudiosas, mais que eu até, que às vezes eu falo que elas sabem mais do que eu, que elas falam assim, nossa, Ju, mas olha isso aqui e tal, tá errado. E aí a gente vai analisando e percebe que não tá errado, que de repente é o sotaque daquele corpo que é diferente dos demais. E eu Exato. acho isso fantástico. Até acontece, por exemplo, comigo, porque eu tenho um trabalho bem forte aqui em São Paulo e as minhas alunas, eu sou bem pontuda. Você, como minha aluna, deve saber. Hoje minha aluna me chamou de pontuda, por isso que eu tô falando. Eu Eu tive cobro uma muita ponta, dificuldade eu em ser sua gosto de aluna. muito. Oi? Eu tenho dificuldade em ser sua aluna. Por quê? Porque eu cobro ponta? Então, eu gosto de muita ponta, eu acho lindo os cotovelos, né? Bastante tônus e tal, um ATS mais denso, assim, né? Mais pontudo. E aí eu tenho uma aluna que também é bem rigorosa, ela gosta bastante de eu preciso saber o que é certo e o que é errado, né? E aí eu tento amolecer isso dentro dela, porque eu precisei amolecer em mim. E aí ela me mandou um vídeo de uma integrante do Fetiense fazendo um pudia com o cotovelo todo mole, todo caído, todo relaxado. E aí eu falei, como explicar que uma Fetiense tá fazendo uma de uma maneira que eu não gosto? Que arrogância da minha parte. Só que eu falei, não, arrogância, eu não faço, eu não tenho essa linha de trabalho, mas ela tem, ela dança mais relaxada, com o músculo mais solto, o cotovelo mais para baixo. E para explicar isso para aluno, então são dialetos, são sotaques, e aí eu percebi que eu tenho o meu já. Depois de 15 anos, hoje eu entendi que eu já tenho a minha forma de dançar o estilo, e minhas alunas vão aprender daquela maneira. Você já tem a sua forma, Ju? Você já sente que você também tem um dialeto, a sua expressão, as suas escolhas, como você gosta de fazer? A Beca faz assim, a Fairuza faz assado, mas eu, Juliana, gosto desse outro jeito. Eu tenho isso, mas eu acho que nesse sentido eu ainda estou me formando. Lembra do auto boicote? Isso às Sim. vezes dá medinho da gente colocar o dedo e falar, não, é assim. Mas tem algumas coisas, porque assim, todos os meus alunos sabem que eu sou sua aluna no ninho. E aí o que acontece? Tanto que eu tenho uma aluna hoje, mas eu tinha duas, é que uma parou de fazer aula, que também é sua aluna no ninho. E aí eu vivo falando, eu falei, gente, ó, vamos combinar assim, eu sempre vou ensinar o que o Fetchenz ensinou, como eu ensino. Ou então, eu ensino o nosso torso twist. A minha metodologia do torso twist é totalmente reversa da sua. Quando eu vi você ensinando o torso twist, Eu lembro eu que você fui me escreveu, Beca, que é isso? Que torce twist é esse? fazer terapia para entender, porque eu achei que eu estava errada. E aí, quando eu fui perceber que não, que o resultado final é o mesmo. É E o aí, mesmo. principalmente quando eu vou ensinar torso twist, eu vivo falando, falei, gente, ó, a Rebeca não vai ensinar assim. Outro motivo de eu falar isso, eu sempre falo, ó, a Rebeca ensina assim. Eu ensino assado. Porque eu ainda acho que essa pandemia vai acabar e eu vou te trazer muitas vezes para Jundiaí para dar aula. Amém. Amém Vai das duas coisas, pandemia acabar e eu ir pra Jundiaí.
Amém. E aí, então, vai que de repente você está ensinando os meus alunos. E aí o aluno fala, ai, mas a Juliana não falou assim. Eles já sabem que existem didáticas, metodologias, experiências diferentes e tá Isso é tudo muito importante, né, Ju? A gente, enquanto professor, eu tento passar isso para as minhas alunas também, porque no começo eu senti que eu falhava nisso, sabe? E aí as alunas, quando eu comecei a trazer professoras diferentes e tal, e as mesmas alunas que faziam aula comigo começaram a estudar com outras professoras, eu peguei algumas questionando em sala de aula. Ah, mas a Rebeca me ensinou assim. Ou então o certo. contrário, eu fazia aula com a Christine Adams e na minha sala de aula falava, ah, mas a Cris ensinou assado. Ou seja, determinavam um certo sem saber, né? Elas não faziam por mal. E aí eu Exato. senti a necessidade de doutrinar isso, de até foi aí que comecei a ter a minha personalidade, a entender o que era eu, porque eu comecei a precisar me defender. Do tipo, mas por que que eu não faço como a Cris? Aí eu comecei a entender que eu já tinha a minha forma de fazer, baseada nos meus estudos, né? E aí eu Que também tá comecei a certo precisar ensinar também. as minhas alunas a ter esse tipo de ética, do tipo, na minha sala de aula tem que seguir as minhas regras, assim, o que eu ensino. Depois, saindo daqui, você escolhe o que você vai adotar ou não, né? Mas não Outra ficar coisa. questionando. Outra coisa que eu vivo falando, que você falou de doutrinar e é muita verdade, eu lembro que a última vez que você veio para cá, que a gente fez o evento com você, em 2019, eu já tinha falado para todas antes do evento que provavelmente a Rebeca vai falar alguma coisa para vocês sobre qualquer passo, sobre qualquer conteúdo que nem eu posso saber. Então, assim, é uma coisa que eu sempre deixo muito claro para todo mundo. Ai, Ju. Absorve o que você achar que é da professora que está ali na tua frente e não questiona, porque tem vivência, tem experiência, tem corpo, tem um monte de coisa que vai influenciar. E se de repente eu tô ensinando, tem algumas coisas que eu falo, que aí eu falo assim, olha, a Carolina mandou a gente fazer assim. Mas eu faço assado. Se vocês fizerem assado na frente da Carolina e ela perguntar, eu vou desmentir. Eu vou falar que não fui eu. Eu não fiz nada, eu não sei de nada. Eu acho que entra muito aí no sotaque também, né? É o que vai Sim, dando sim. o equilíbrio dos corpos, o Que que é o que você mais tem te encanta no estilo, né? O sotaque, as diferenças dentro da mesma coisa, né? dentro da Os mesma coisa. contrastes dentro da mesma coisa. Eu acho lindo, eu acho Ô, lindo. Ju, me fala uma coisa. Você se formou em educação física e você é instrutora de Pilates. Eu me Sim. lembro que quando eu fui visitar o seu núcleo, né, que você tava. Acho que você tinha acabado de abrir uma parte maior, e aí você tava com uma sala bem bonita ainda, né? Ainda tá no mesmo lugar, né? Uma sala bonita, toda vermelha de Pilates. A gente não tá no mesmo lugar que você visitou, porque a gente mudou em 2020, faz 2 anos que a gente tá aqui. A gente tá numa casa maior. Tá, O estúdio que você conheceu é o mesmo, vermelho, o quarto vermelho da dor, só que tá num lugar maior. tá. E aqui nessa casa a gente tem uma sala de dança menorzinha, que é bem próxima do tamanho da sala que você conheceu, e tem uma sala de, sei lá eu quantos metros tem, acho que tem uns 100 metros quadrados aqui. Ai, que Não, delícia! não tem a casa toda. Ai, eu não sei, deve ter uns, sei lá, uns 37 metros. É muito grande, é muito Ô, gostoso. Ju, eu lembro que você me explicou um pouco sobre a história do Pilates que eu não conhecia, né? De como, e achei genial a forma, né? Como começou tudo. É. Enfim, eu quero que você conte assim brevemente pra gente, que a gente já tá quase no final aqui, já vai dar 1 hora de live, ainda tem algumas perguntas para fazer. Para ajudar o pessoal, porque minhas alunas me perguntam muito o que que pode fazer além da dança para fortalecer o corpo. E eu sempre indico Pilates e Yoga, porque Uhum. são duas, além de musculação, para quem gostar, né? Mas eu sempre indico mais Pilates e Yoga. No que o Pilates pode ajudar? Assim, a quem dança, a relação do Pilates para dança, respiração, músculo, equilíbrio, alongamento. As nossas bases de conceitos do Pilates são concentração, respiração, ativação, flexibilização e tem mais um que eu não vou lembrar. Então, assim, eu acredito que tudo isso ajuda muito a gente na dança, porque você não vai conseguir atingir todo o seu aproveitamento muscular no Pilates se você não tiver concentração, se você não tiver a respiração ativa no momento certo, se você não tiver
a execução do movimento no momento correto. Tudo isso para a gente vai ajudar na dança. Equilíbrio. Equilíbrio, lembrei. E aí, o que acontece? Quando a gente leva todos os ensinamentos que a gente apanha no Pilates para dança, a gente consegue ter uma prática um pouco mais completa. Sem contar, a parte física mesmo, que você vai ter a tonificação, o fortalecimento da sua musculatura, você vai conseguir uma flexibilidade muito maior. Para quem dança Tribal Fusion, Pilates é sensacional. Você vai ter um fortalecimento de powerhouse, que alguns conhecem como core na musculação, que é a parte de abdômen, glúteo, períneo. O Pilates fortalece muito isso, que vai te ajudar o quê? A conseguir manter a coluna. A gente consegue fazer um fortalecimento de rhomboides, que é o centro ali, o entre escápulas, para segurar o braço, para conseguir fazer a movimentação, o arm annulation, através das costas e não do braço. Então, assim, o Pilates, ele me dá uma base, eu como professora de dança, ele me dá uma base anatômica, então eu sei exatamente enxergar os corpos que estão comigo dançando para saber o que eu posso cobrar, o que eu preciso relevar, o que eu preciso fazer de conta que não estou enxergando, aonde eu consigo puxar um pouquinho mais, os exercícios que eu vou dar de aquecimento, e como praticante, tudo isso que eu falei. Genial, Ju. Era isso que eu queria mesmo, que uma pessoa mais assim, muito mais, né, que entende do assunto, falasse um pouco para o pessoal ir atrás, porque se um corpo mole, digamos assim, não mole esteticamente falando, por dentro, musculatura, tendões, tudo mais fragilizado, começa a dançar em cima, a colocar tensão, sem um fortalecimento, além, por mais que a gente trabalhe uma boa postura, dependendo da sensibilidade, pode trazer lesões, ou não atingir o movimento, ou sofrer mais para atingir aquele movimento. Né? Então é sempre importante, não necessariamente você já tem que ter alguma dor ou alguma torção, alguma coisa assim para fazer o Pilates, é mais para também trazer a resistência para o corpo para conseguir atingir mais facilmente a técnica também, né? Exatamente. E pensando que a gente tem duas linhas de Pilates, né? A gente vai ter a linha de Pilates para os corpos saudáveis e a gente vai ter a linha de Pilates para os corpos com patologias. Por exemplo, Tá. a minha doença reumatológica, eu conheço pessoas que têm a espondilite anquilosante que não conseguem pegar um copo na parte de cima do armário, que não consegue, tem uma postura que é isso aqui, ó, porque não tem Tá. força muscular para poder retirar a coluna, porque ele vai calcificando vértebras, então você vai perdendo o movimento. Imagina, eu com quase 40 anos, fazendo o que eu faço no ATS, no Tribal Fusion, com espondilite anquilosante, graças a uma prática ativa de atividade mesmo. Eu falo que o próprio tribal ele já vai te dar um corpo, um trabalho muscular que você vai conseguir se manter só com tribal, mas se você conseguir conciliar o Pilates, melhor ainda. Maravilhoso, Ju. A sua boneca Suzy é a nossa professora de Pilates aqui também. Ela Eu trabalha vejo com a os vídeos gente. dela fazendo. Ô, Ju, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Oi, Paloma, Paloma do Chile, de Antofagasta, que delícia que você tá aqui. Deixa eu ver, Ju, que mais? Se alguém escreveu. Gente, se tiver dúvida pra Ju ou pra mim, agora é a hora. Oi, Zara, boa noite, meu amor. Maria. Meninas, Ju, eu sou meio cega, tá? Então, se de repente subiu algum comentário que não foi na caixinha de pergunta e tal, eu não enxerguei. Então, beijo para todo mundo que comentou. oi, Rui, boa noite. Deixa eu ver, Aline. Peraí. O pessoal tá mais. Oxe, apertei um botão aqui. A Zara falou, eu me identifico com isso do depois. Eu ouvi falar do. Ah, depois do palco, que você falou que depois do palco você ficava ali sem energia. Aí, Esgotada. oi, Alcides, ele falou que a gente precisa ser vendedor, marqueteiro, tudo para trabalhar com a dança.
A Zara falou que se apaixonou por você justamente no congresso de 2019. Ah, linda! A Cíntia falou, me encontrando com vocês. Eu lembro quando ela falou isso, foi quando a gente falou que a gente é bem Caxias, a gente precisa de um certo e errado, a gente gosta de um certo e errado. E ela falou, uau, amei isso do sotaque, a Cíntia. Ah, legal. Deixa eu ver o que mais. Ah, e a Suzy falou que o Pilates ajudou a melhorar os movimentos da dança, tinha movimentos que ela não conseguia fazer. E deixa eu ver o que mais. Peraí, que a Jenny mandou um espanhol aqui, eu sempre demoro um pouco. A forma de você se vestir, de você se maquiar. Vai, Jenny. La forma que arreglarte. Ah, tá. A forma que você se veste, que você se maquia, ela mudou desde que você começou a dançar o tribal? Você teve uma transformação da Juliana nesse processo? Eu sempre fui meio largadinha no quesito de usar roupa que me deixa, que me faz sentir confortável. E aí eu tive um período que foi meu período de faculdade, aí eu comecei a trabalhar firme com o Pilates e musculação, algumas coisas, e eu dava aula de jump. E aí eu tive uma linha esporte. E aí eu comecei a trabalhar mais com aula de dança. Então eu comecei, a pagar as minhas contas mais com aula de dança do que com outras coisas. E aí, recentemente, eu tô conseguindo retomar um estilo mais solto. Eu gosto de usar uma saia, eu gosto de usar uma coisa mais confortável. A maquiagem, eu não gosto de usar por conta de shows. Eu não gosto de me maquiar. Eu acho bonito, eu gosto do resultado, mas eu tenho preguiça. Dá muito trabalho. No E dia a dia, aí, pra dar aula e tal. Então você usa mais no show mesmo. é mais no show. Então, assim, a maquiagem, a maioria das minhas alunas que faz aula sempre comigo vai me ver de cara lavada. Às vezes só eu passo um corretivo para esconder a olheira, porque principalmente que fica de máscara, né? Para não ficar Mas só é questão olhando. de necessidade, não é nem de estética, é questão de Não, é tempo. necessidade. Então, assim, a maquiagem não. Eu A continuo Suzy não falou, eu usando. respondo, mudou demais. Olha esse cabelo. A Suzy falou. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer agora um quiz rápido com você. Vou te fazer algumas perguntas e você vai responder brevemente, usando. Pode falar o que você quiser, mas a ideia é ser rápido, tá bom? Vamos lá. Você prefere repertório rápido ou lento? Rápido. Você prefere música cantada ou instrumental? Cantada. Você prefere MP3 ou música ao vivo? Ao vivo. Ao vivo? Você prefere dançar no palco ou no chão? No chão. Ouro velho ou prata? Ouro velho. Ouro velho? Com ou sem turbante? Com. ATS com, o resto sem. Revisar módulo, sim ou não? Sempre. 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 Com certeza. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? Tem que ser. Que bom, todo mundo responde a mesma coisa, né? A gente sabe a importância, né, de revisar os módulos e tal. Ô, Ju, a gente vai encerrar, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de te agradecer imensamente pelo bate-papo, por ter aceitado a entrevista e a gente vai deixar isso aqui eternizado, registrado no nosso Instagram. Foi uma delícia, Ju, porque várias coisas eu já sabia, várias coisas eu não sabia, então eu tô achando interessante fazer essas entrevistas, porque eu também pergunto coisas que eu tenho curiosidade de verdade, não é só para que os outros saibam, é que eu quero saber como que é, né, o que que acontece e tal. Então você é uma pessoa muito interessante, muito vencedora. Você pode falar que você é péssima, mas como empreendedora, sei lá, mas você vai do seu jeito, com a sua visão e o que você tem para oferecer. Você abriu um núcleo em Jundiaí que está transformando a cena no interior, com o seu trabalho, fazendo bem péssimo do jeito que você acha que faz. Você está fazendo coisas maravilhosas. E que bom que você tem o Alê para te ajudar e te aliviar nessa parte, para você poder ficar mais com a parte artística. Isso é essencial.
Então, assim, você é uma pessoa que eu admiro muito e eu te agradeço imensamente por ter me escolhido como professora nessa pandemia para ficar ali no nosso ninho e me dar a chance de passar o que eu sei para você. Então, receba aqui meu amor, meu carinho e toda a minha admiração por você ser essa imensa bailarina que você é e me permitir fazer parte dessa história. Ai, Beca, você não tem noção, assim, o como. É que eu. Ó, gaguejei. Ai, é muito, assim, surreal. Eu ouvi tudo isso de você. Você é uma mentora na minha vida, você tá lá em cima, assim, do ladinho de Fairuz e do ladinho da Rosângela Bronca pra mim. Eu não agradeço só, Beca, gratidão, gratidão, Obrigada, gratidão, Ju, gratidão, obrigada porque mesmo. você representa tanta coisa assim, profissional. Você é uma pessoa que me inspira. Você é uma pessoa em quem sabe, mando a minha flechinha. Às vezes o Ale pergunta alguma coisa, você vai fazer isso ou aquilo? Eu falei, ai, amor, peraí, que eu não sei. Depois dessa mudança toda de nomes, de tudo, e eu sempre falo pra ele, não, amor, peraí, que eu tô observando ainda. Deixa eu ver o que a Rebeca tá fazendo. Deixa eu ver o que a Fairuza tá fazendo. Vamos lá, porque às vezes eu enxergo vocês, eu me sinto tão, sei lá, tão distante e do nível de qualidade mesmo, de profissionais que vocês são, de dançarinas que vocês são. E, enfim, Nós por isso temos que eu falo que caminhos é muito diferentes, representativo Ju, não qualidades diferentes, eu acho. Eu acho que são caminhos diferentes, pra são, mim. né, são coisas diferentes, não tem melhor ou pior. E existe uma certa um tempo de casa, digamos assim, né, experiências, intensidades, mas todas são importantes, todas desenvolvem um trabalho e a gente juntas, a gente está vivendo a mesma fase. Que é Mas colocar essa dança no mundo, sabe? Seja eu 5 anos antes, você 5 anos depois, mas a gente está no mesmo momento de transição, de plantar coisas aqui, você em Jundiaí, eu em São Paulo, cada uma cumprindo a sua missão, mas todas são importantes. Então não se sinta essa tipo, eu tô me sentindo menos. é o auto-boicote, entendeu? A Mas gente leva não, isso para mulher, trabalhar na psicoterapia. Mas é aí, todo mundo essa importante. experiência, sabe? É esse visual que quando eu falo realmente, putz, o que eu faço, né? Com isso ou com aquilo? Não sei, peraí, deixa eu ir lá, deixa eu dar uma observada na Rebeca, deixa eu dar uma observada na Ah, Caruza. que delícia, Ju. A Rô mesmo, que é a minha professora de formação de dança do ventre, e hoje eu tenho o prazer de ter ela aqui trabalhando no núcleo com a gente. A Rô, vocês são mentoras com quem eu gosto de me aconselhar, com quem eu me sinto confortada. E eu só tenho a agradecer mesmo pelo Que convite, delícia, pelo Ju, que a gente que eu fez com sempre vocês. caminhe certo, então, para você não se decepcionar nesse ponto, então, para que você possa ter uma inspiração certeira aqui. Obrigada, viu, por isso, Eu que agradeço. de verdade. E agora eu vou te pedir uma coisa. É. Eu quero que você deixe brevemente, para a gente não se estender demais, mas fala o que vem do seu coração. Alguma coisa para o pessoal do ATS, do Tribal. Alguma coisa que venha, algum recado que você queira passar pro pessoal que está aqui assistindo e que vai chegar depois para assistir a gravada. Paciência, não desista e não tenha medo de se reavaliar, de se questionar, de se renovar. Então, de repente, se você chegou numa porta fechada, não tem problema. Dá um passinho para trás, que às vezes tem uma janela aberta do lado e você não está enxergando. Então, assim, não desiste. Foco no que você quer, mas principalmente não tenha medo de mudar a rota ou aonde você quer chegar, né? Muitos filósofos falam isso, a felicidade está no caminho. E isso eu tenho para mim na minha vida inteira. Então, às vezes a gente chega em algum lugar e aí naquele ponto tem uma portinha fechada. Não tem problema, não tem problema. Senta, se acalma, se reavalia e alguma solução você vai achar, então não desiste. Não desiste do que te faz bem. Muita aluna minha parou de dançar
e está esperando se reorganizar para voltar a dançar, quando na verdade elas deveriam voltar a dançar para a prática ajudá-las a se reorganizar na vida. Então, tenha paciência consigo mesma e não desiste do que você quer para você. Acho Arrasou, que Ju. Essencial, tá aí, palavras de Juliana Santos. Ju, muito obrigada mais uma vez, que você eu que siga assim, agradeço. iluminada e iluminando as pessoas que entram na sua sala de aula e que a gente siga também sempre nessa comunhão, nessa troca gostosa, com muito respeito e que a gente prospere de todas as maneiras que a vida permitir, tá bom? Amém. Obrigada, Eu que gente. Boa agradeço. noite. Obrigada por ficarem Obrigada, com a gente. gente. Boa noite para todo mundo. Gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão, Beth. Beijo. Beijo, Ju. Tchau. Tchau.